Fala galera, beleza? Olha, tá começando mais um episódio aqui do podcast Vozes Políticas Amplificando a Democracia. Estou aqui com o meu amigo Paulo aqui do meu lado, como sempre, e hoje temos um convidado mais que especial. Estamos aqui com ele, que é advogado, professor universitário e pré-candidato a prefeito do município de Barra dos Coqueiros, Danilo II. Tudo bem? E aí, Vitor, Rafael Vitor, como você quiser. Os amigos de infância chamam de Vitor. Não, mas para os mais íntimos, na verdade, é Rafael. Ah, então eu sou íntimo. Então. E aqui o grande Paulo, que está sempre aí do nosso lado aqui. Isso, militando aí, né? Trazendo a política, levando essa linguagem, essa informação de uma forma mais dinâmica e atraente. A gente quer atrair a galerinha aí para se inteirar dos assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, que é a política. Afinal de contas, eu sempre digo aqui, todos nós somos políticos e a política começa em casa. Exatamente, a política é o que define, né, as nossas vidas, o que nosso vai futuro, o nosso presente. Então, né? É muito importante que a juventude hoje se interesse pela política Exatamente. e participe. E hoje a gente está trazendo um cara que representa a juventude, representa a renovação, que tem grandes ideias para a política aí no Brasil. E é uma honra imensa a gente estar recebendo você aqui hoje, tá, Danilo? A honra é toda minha estar aqui com vocês do Vozes Política, do podcast. E como o Paulo falou, a política ela é o nosso dia a dia. A gente faz política com a namorada, a gente faz política entre pai e filho, faz política entre os vizinhos, faz política entre os colegas de escola, de faculdade, faz política entre os amigos de trabalho, enfim. O homem é um ser político. Isso mesmo. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme, O Náufrago. Já assisti. Que ele fica em uma ilha, né? Ele pega uma bola, cria o Wilson, um personagem, porque ele precisava de ser um ser político, ter diálogo, ter que conversar, ter que dormir, ter que brigar, Socializar. enfim. E ele arriscou a própria vida em fazer uma canoa de madeira, porque ele estava em busca da convivência social. Que todos nós precisamos. Você até falou uma coisa que é importante. Ninguém é uma ilha. Todos nós somos um arquipélago, né? Exatamente. Precisamos estar em convivência e, para estar em convivência, é preciso ter uma boa política, né? Exatamente. É justamente por isso que a gente está lá caminhando diariamente na Barra dos Coqueiros, porque lá será o verdadeiro arquipélago do povo sergipano. Coisa boa. Mas antes da gente chegar lá nesse assunto Barra dos Coqueiros, para a gente entender um pouco das suas projeções, pensamentos de futuro e tal, vamos contar um pouquinho para quem está aqui em casa assistindo a gente. Quem é Danilo II? Você pergunta e eu falo? Pode falar. Bem, Danilo é um jovem que começou a fazer a militância já no movimento estudantil. Sim. Na inquietude do jovem, né, na disputa para a inclusão social, nós dialogamos, discutimos, conversamos com aquela classe estudantil, que era uma classe, quando a gente entrou, ainda no final do governo Fernando Henrique, início do governo Lula, era 0,8% dos jovens que ingressavam na universidade, seja ela na universidade pública, seja ela na universidade particular. E com isso, já nos avanços do governo Lula, no seu primeiro mandato, eu era presidente do Diretório Central dos Estudantes, vice-presidente regional Sergipe Alagoas da UNE, da União Nacional dos Estudantes. Inclusive, Lurian e Rafael, Lurian que está aqui acompanhando, um beijo para minha namorada, sempre me acompanhando nas caminhadas, né? A Paula e a todos vocês que estão assistindo. Foi quase um ônibus de jovens para o Congresso da UNE no retorno do governo Lula. E lá estava Gustavo Peta, que foi presidente da UNE, quando eu fui o vice-diretor regional Sergipe Alagoas, ajudando a organizar aquele congresso e fazer aquele debate. A gente conseguiu romper os muros da universidade. Nós conseguimos, através de várias manifestações, através de vários diálogos, conversando com a sociedade, de fazer as cotas para que o negro, por essa dívida social, pudesse entrar na universidade. Nós conseguimos fazer, junto ao governo Lula, com vários atos, manifestações, às vezes até sendo reprimido
pelo poder econômico, pela polícia que servia ao poder econômico, mas conseguimos colocar que o filho do pedreiro, a filha da doméstica, pudesse virar doutora e estudar na mesma sala de aula de medicina com a filha da patroa. A gente conseguiu vários, o FIES, que era para colocar os estudantes também na sala de aula, porque o governo pagava para ele estudar na universidade particular, quando não tinha vaga mais na pública, e ele também foi poder virar doutor. E sim, foram vários debates. O ProUni, o FIES, o ProJovem. O ProJovem já não estava mais na alçada da gente na universidade, mas era uma responsabilidade nossa. Isso a gente está falando de 20 anos atrás, né? Mais de 20 anos atrás. Não, o ProJovem Urbano, ProJovem Trabalhador, ProJovem tem Urbano. 20 anos? Mais de 20 anos. Era o seguinte, quando você vê aquele jovem numa feira livre, um exemplo, que você tem mais concepção, que está carregando aquele carrinho do comprador na feira, do carrinho de mão, que bota... Sim. Você diz, vai estudar, menino. Mas veja, qual é o dilema dele? Se ele for estudar, ele não tinha dinheiro para comer. Isso. O que foi que o presidente Lula fez no seu primeiro mandato? Você vai ganhar um salário mínimo para poder ir para a sala de aula. A gente chegou a pagar a essas pessoas, Danilo, para poder estudar e ir para a sala de aula. Falando desse projeto, assim, quem nunca viveu ou fez parte desse projeto critica. Eu fiz parte desses dois projetos. Eu fiz parte do programa do Lula para entrar na universidade, entrei, me formei. E participei também do projeto ProJovem Trabalhador. E o mais curioso, porque quando eu entrei na época, o saudoso governador... Era o governador Deda e o secretário de Trabalho era o secretário Zezinho Sobral, que hoje ele é vice de Fábio, vice-governador. E, na época, eu era aluno do ProJovem Trabalhador. Um ano depois, eu me tornei professor do ProJovem Trabalhador. Eu comecei a ministrar aula dentro desse projeto, que hoje eu acredito que esse projeto ou está pausado ou não existe mais. Eu sinto falta desse projeto inserido na comunidade, como projeto social, incentivar a cursos profissionalizantes. Porque, para quem não entende ou não sabe, o ProJovem Trabalhador, pelo menos na minha época, era o ProJovem que qualificava o jovem, dava uma bolsa de R$100 todo mês, lanchinho, transporte, pegava em casa para fazer um curso profissionalizante durante 4 ou 5 meses. E eu fiz parte desse projeto, fez acontecer e conheci muita gente que fez parte, que entrou na universidade por cotas, que entrou na universidade por bolsa, que hoje estão ministrando, que hoje são professores e que hoje estão trabalhando e realizando o seu sonho e ajudando os seus pais. Há divergências de entendimento, mas só quem está do lado de cá sabe exatamente as dificuldades que a gente enfrenta para poder estar pau a pau, né, na luta do mercado, da sobrevivência, né? Criticar sem passar pelo que a pessoa passou é fácil. Eu vejo algumas pessoas criticando a Bolsa Família. Essa mesma pessoa que critica a Bolsa Família, quando dá meio dia e meia, diz, estou morrendo de fome. Só que ela nunca passou fome de verdade. Só quem sabe a importância da Bolsa Família falando de Bolsa quem já passou fome. Talvez seja por isso, Paulo. Você falou do Bolsa Família, que é outro também, que é outra narrativa que se constrói do Bolsa Família, que é que alimenta a pobreza, que mantém a pobreza e retira as pessoas do mercado de trabalho. Só que quem mais critica, que a gente fala assim, que é a elite, que a gente chama de elite, que critica, eles são os primeiros a usar o Bolsa BNDES, né? Não deixa de ser uma bolsa, né? Sabe por que eles criticam a Bolsa Família? Porque a Bolsa Família trouxe dignidade. Os que criticam a Bolsa Família é aqueles mesmos que gostam de fazer o Natal sem fome, comprar um sanduíche no McDonald's e distribuir no sinal. Os que criticam a Bolsa Família são os mesmos que adoram pegar uma sacola de cesta básica e levar na porta do cidadão. Ele não está levando dignidade.
Ele está levando esmola. Ele quer manter E a pobreza. Bolsa Família é um cartão que dá dignidade. E ainda tem a questão de fazer a publicidade em cima, né? Eu vou levar alimento, tenho que gravar, entregando e tudo mais. É o tal do sopão. O cara entrega o sopão e filma o pai de família ali, passando Pegando por aquele o sopão. momento de vulnerabilidade, pegando o sopão, que ele entrega e obriga a pessoa a sair na filmagem. Isso. Né? Então, quem critica o Bolsa Família está criticando a dignidade dos homens e mulheres que estão passando por um momento de vulnerabilidade. Porque é um cartão. Você imagine, você, pai de família, vocês que estão aí nos bastidores, mãe de família, chegar um político A ou B e entregar uma cesta básica. É uma sensação de impotência para quem está recebendo, mas pega, porque o estômago fala mais alto. Mas o cartão de crédito do Bolsa Família, você vai lá na mercearia, compra o que você quer, compra o alimento que seu filho precisa, e se sobrar, compra uma carninha, né, uma picanhazinha, uma cervejinha, para poder comemorar com sua família um aniversário de um filho, né, uma conquista de um emprego novo, que aí esse Bolsa Família, quando ele consegue um emprego novo, ele já passa para outro vizinho, outro cidadão que está precisando. Então, quando você vê essas críticas, não é a gente que fez o Bolsa Família. Quem critica o Bolsa Família é porque é contra o pobre e contra a dignidade desses homens e mulheres que agora estão recebendo o cartão para poder ir no supermercado fazer a compra para os seus pares. Ter a liberdade, né? Essa militância começou, então, desde cedo, né? Desde cedo, desde novinho, é na militância, é lutando. Enfim, tivemos várias conquistas, né? Eu lembro que a gente conseguiu uma grande conquista. Ontem eu estava na procissão, na Barra dos Coqueiros, e na procissão um jovem falando: oi, é você que é Danilo? Eu disse: sou eu. Olha, eu sou estudante de Direito. Eu soube que você era professor lá na minha faculdade, eu estou com um projeto aí, você vai ver, ele mandou até aqui pelo WhatsApp. Estou com um projeto de lei, quero ser candidato, porque eu acho que é importante a gente participar. Qual é o seu projeto de lei? Ele disse: minha passagem, sábado, domingo e feriado. Aí eu disse: e você tem quantos anos, menino? Eu tenho 18. Eu olhei assim, está vendo? Os jovens estão querendo participar. No meio de uma procissão, ele me parou para dizer isso. E a gente conseguiu, aqui em Aracaju, esse projeto de lei de minha passagem, sábado, domingo e feriado. Por quê? Porque o jovem é jovem e é estudante todos os dias. O mais importante não é apenas a sala de aula. É importante o jovem, no sábado, pegar o ônibus para ir para uma praia, para ir para um teatro, Para o lazer e para ir para o cultura. cinema, para praticar seu esporte, enfim, para fazer um curso à noite. Então, aquele jovem que me parou ontem... Até porque estudante é quebrado, né? Ou estuda, trabalha. Ou estuda ou trabalha. Ou estuda ou trabalha. Com o Lula, ele teve a oportunidade de estudar e ainda ganhar o dinheirinho, né, para poder estar em sala de aula. Então, ontem eu fui parado por um jovem, eu vou procurar o nome Quer dele dizer, você foi aqui. parado ontem por um jovem. Né? Você consegue enxergar em você esse... Digamos que essa imagem que faz com que o jovem se aproxime de você. O que é que você usa assim? Eu preciso de um linguajar, porque assim, hoje eu acredito que as próximas eleições, principalmente essa que vem agora, 2024, é uma eleição que quem vai decidir serão os jovens. E é uma parte da população, da sociedade que é menosprezada politicamente. Eu fiz uma pesquisa esses dias, tem uns 4 dias, eu fui na feira e fui fazer algumas pesquisas e conversando com alguns jovens sobre a questão do que eles vão fazer para 2024. Alguns deles que tinham 17, 18, eles diziam: e aí, ano que vem vai votar? Eu vou, mas eu quero muito, mas eu não sei. É tipo assim, o jovem não é acolhido para a política como era o jovem. Por exemplo, o jovem de 30 anos atrás tinha um sonho, tinha militância, tinha objetivo. Hoje você tem um jovem, uma turma que está desapegada. Tá acomodada, né? Acomodada, exatamente. É aquela questão da bolha. Talvez pela influência do que se vê na mídia todos os dias. Também. E acaba desestimulando e desacreditando, fazendo com que o jovem não compreenda que é a política que vai definir o futuro dele. Oi, você falar em jovem, você viu a briga aqui antes de começar o podcast, né?
Eu querendo botar o blazer e Lurian, não, fique mais jovem. Eu disse, mas eu tô cheio de tatuagem. Aquela, não, mas isso é o jovem moderno e tal. E eu querendo me vestir de mais velho. Mais formal. Mais formal. Eu não faço esforço para dialogar com o jovem. Às vezes, eu faço um esforço maior para dialogar com as pessoas que têm mais idade. Porque eu venho e é natural a nossa luta. Eu estava tendo um debate que a gente está fazendo um movimento Pensar a Barra. Né? O que é esse Pensar a Barra? O que é esse Pensar? A gente juntou a sociedade civil organizada, sindicatos, por exemplo, lá, Associação das Mangabeiras, das catadoras, das marisqueiras, dos pescadores, os grêmios que estão se reformulando na Barra dos Coqueiros, reunindo com os professores. Não existe grêmio na Barra dos Coqueiros. Então, estão se reformulando. E o Pensar a Barra, a gente vai dialogar em cada comunidade. Ontem mesmo eu estava no Aulimar, antes de ontem eu estava no Pelourinho, nós fomos dialogar com o Motu, nós fomos dialogar no Marivã, nós fomos dialogar no Capuã, e anteontem a gente estava no Jatobá, que devido a algumas perseguições, a gente teve que ir a partir de meia-noite, porque tem perseguições de questões, né, da própria administração atual. Mas a gente estava discutindo isso. Veja, Aracaju, eu já fui vereador de Aracaju há mais de 20 anos atrás. Eu tinha 28 anos de idade. Hoje tenho 43. Ali, naquele momento, a gente implementou escola de tempo integral. Porque as escolas existiam, mas a evasão era muito grande. Porque no primeiro momento, né, tem um psicólogo, um autor francês, que ele fala da evolução social e de subsistência. E quando a gente colocou a escola integral, as escolas fazem fila para colocar os filhos, porque a criança ela come 8 horas da manhã, quando chega na escola, almoça meio-dia e 5 horas da tarde, antes de ir para casa, ela também come. Então, no início, aquelas crianças iam, não era para aprender, iam para comer. E eu estou falando da Barra dos Coqueiros, que é uma cidade que tem 800 metros de distância da capital. Você sai ali, da rótula da entrada da cidade, onde tem um restaurante sem terra, onde tem ali a Pague Menos e a Drogazil. Do outro lado tem um posto de gasolina. É daquela rótula que eu estou falando, que quando você atravessa a ponte, chega no bairro industrial, que a primeira escola do bairro industrial já é uma escola municipal com tempo integral para as crianças comerem de manhã, de tarde e de noite. Ô Danilo, nessa sua fala, eu acho que é importante ressaltar que você não vem de família de base humilde. Não estou afirmando nem reafirmando, mas você é aquele tipo de ser humano, de político, que não pensa no seu próprio umbigo. Ou seja, tá bom para mim, os outros que se fodam. Tô nem aí. Então, tipo assim, você se preocupa com o que está em seu entorno. Se não tá bom, não é só estar bom para você, é estar bom para os outros também. Que essa é a política de assistencialismo, né, de igualdade social, né, de educação para todos. Eu acho que falta muito esse olhar. Porque hoje o que a gente vê na política, mas eu falo na política em geral, da pessoa que sai, do cidadão que é para votar. Quando a gente fala de política de eleitores ou quando a gente fala de políticos que estão lá na bancada, não se tem pautas políticas, se tem discussões pessoais de ideologias religiosas, que não tem nada a acrescentar na sociedade, enquanto a gente precisa de deputado, de vereador, de prefeito, que apresentem propostas, como você afirmou aqui numa matéria que você disse assim, que a Barra não pode ser apenas uma cidade dormitório. O que você quis dizer com isso? Como você enxerga? Por que você enxerga a cidade como dormitório e como eliminar, né, essa ideia ou trazer um novo fomento para dentro da cidade ter o próprio comércio e independência? Veja bem, quando fala assim, você luta e faz uma política que não é sua, né? Uma causa que não é sua. Che Guevara, vamos falar de juventude, todo jovem gosta de ler ou assistir algum filme de Che Guevara. Che Guevara lutou por uma dor que não era dele. Famílias ricas, pai e mãe médicos,
em Buenos Aires, ele pega a motoneta dele, no último período de medicina, e vai fazendo as revoluções até chegar em Cuba e transformar Cuba em um país independente que não deixava de ser um prostíbulo e uma base, Guantánamo, que era uma base para presidiários norte-americanos, de presidiários internacionais. Mas essa dor, existe felicidade. Se você sair daqui e quando abrir a porta do estúdio, tem uma pessoa pedindo comida, quando você sai daqui, existe felicidade se um vizinho seu não está tendo a oportunidade que você teve lá na Barra dos Coqueiros. Existe felicidade quando a gente foi lá no Motu e está aquelas famílias há 11 anos querendo a regularização fundiária. A felicidade, ela está no contexto. Lurian, eu não passei por isso, Lurian já passou por isso, de dormir em palafita, de ser sacoleira, de ver o pai preso, tá lá tá na fábrica de chão, nas greves, né, ver seu pai preso antes de ser presidente, aí vira presidente, aí depois é preso novamente, né, tendo que passar 580 dias visitando o pai toda quinta-feira na cadeia, porque foi preso justamente, assim como muitos pobres, negros, nordestinos estão na cadeia injustamente. E mesmo assim, quando ele saiu, não teria felicidade se ele saísse e fosse para casa. A felicidade dele era ser presidente novamente para poder ajudar ao próximo a ser feliz, a ter casa, a ter comida, a ter emprego, né? A ter moradia, a ver... Tem coisa mais feliz que você ver o filho do pobre virar doutor. É a questão da empatia, né? Você ter empatia pela dor do próximo. O que a gente mais vê hoje, em todo esse contexto de política de assistencialismo, na verdade, são políticos que não estão preocupados em desenvolver políticas públicas efetivas que venham sanar os problemas da população. Pelo contrário, vão estar o quê? Fazendo sopão ali e acha que isso é resolver. Mas resolver o problema é justamente criar oportunidade de estudo, trabalho para conquistar a liberdade. E esse discurso que você seu é uma coisa que me toca muito. Eu acho muito bonito ver alguém que não viveu que não viveu essa realidade, mas mesmo assim tem essa empatia pela dor do próximo e busca resolver de fato os problemas. É muito bacana isso. Olha, só para falar para o Paulo, a gente tem uma casa, meus pais sempre teve casa ali na Atalaia Nova. Eu era veranista. A casa na frente era para a Praça do Ralph, no fundo, que é a Praça Valadares. A gente chamava Praça do Ralph, que na época tinha... O que é veranista? Veranista era uma casa que meus pais tinham para poder ir nas férias, como se fosse uma casa de praia. E eu tinha o quê? 12, 13 anos de idade. O fundo da casa, ela atravessava a rua, ela está até original, eu fui lá visitar, está até original, até o fundo da rua tinha telejipe. Não tinha orelhão, não tinha nada. Era uma gabinezinha, parecendo umas baiazinhas de cavalo. Eu sei onde é. Sabe onde ela é a telejipe. Eu fui fazer o primeiro encontro democrático dos marisqueiros, catadoras, pescadores e canoeiros. Isso com 12 anos? Não. Fui fazer o encontro agora. Tem uns 3 meses atrás, encontrei 16 amigos meus de infância. Que legal. Que eram moradores da Atalaia Nova. As férias eram grandes, então... Ficava lá muito tempo. A gente ficava lá muito tempo, não é férias curtas hoje. Eu tenho uma filha de 7 anos, acho que próxima semana acaba já as férias dela. Então, ali eu fiz amigos. Então, quando eu fui fazer o encontro, tinham 16. Desses 16, tem No e Bira. Eles têm 16, eles têm 15 irmãos. 15 irmãos? Cada um tem 15 irmãos. Caramba. Teve um que já faleceu, enfim. Ali na Barra dos Coqueiros? Ali na Atalaia Nova. Eles são moradores da Atalaia Nova. 15? Por que eu digo que são... Coisa de interior, né? Mas que é do lado da capital, né? E olha, e isso, eles, quando ficaram sabendo que a gente estava promovendo esse encontro, eles foram lá, como meus amigos. Porque nas férias a gente ia para a casa deles e eles passavam o dia na nossa casa. Eu aprendi a ser humano com eles. Eles aprendiam alguma coisa mais comigo e essa troca. É a mesma coisa que eu falo o seguinte. Quando teve as cotas, eu era vereador de Aracaju,
e estava tendo um grande problema na universidade, principalmente nos cursos mais elitizados. Com os cotistas que faziam medicina, inclusive convidei, está morando lá um cotista, Danilo. médico na Barra dos Coqueiros, vizinho ao Lulão, que é Magno, O primeiro cotista médico, e que eu não sei se você lembra, se você olhar na campanha oficial de Lula, é aquele médico que entrega o estetoscópio para Lula, quando se forma, Magno. Então tem um grande problema. Eu disse, olha, não se preocupe, eu ia fazer palestra com os cotistas e não cotistas. Se esse estudante sabe francês, sabe inglês, sabe física quântica mais do que vocês, sabe uma química, sabe mais a tabela periódica, vocês sabem o que é o pai morrer na fila do hospital, uma criança nascer na porta da maternidade, você está de madrugada a levar seu filho e não ter um médico e ou não ter o remédio para o seu filho. Então, eles podem ensinar francês a vocês e vocês ensinam a ele o que é tratar um cidadão comum, que muitas vezes vai à porta do hospital e não tem um médico, e quando tem um médico, não tem um gases, e quando tem gases, não tem um remédio, quando não tem um remédio, não tem um enfermeiro que ganhe dignamente. E agora, mais uma vez, o presidente Lula exige o piso dos enfermeiros que auxiliam na medicina e valorizam também, né, o trabalho deles. Né? Exatamente. Falando em piso dos enfermeiros, recentemente teve uma notícia muito importante lá para quem mora na Barra, referente à segurança pública, né? Que é justamente a verba de R$1 milhão, mais de 1 milhão, um pouquinho, para o investimento na Guarda Municipal. Fiquei muito feliz, porque a Guarda Municipal está começando lá agora e tal, e isso é muito importante. Uma coisa que eu vi, que eu até achei estranho, era justamente o porquê que os aliados do atual prefeito estavam criticando o fato da verba ser federal, entendeu? Pelo simples fato de você ter agradecido ao presidente pela verba. O que aconteceu ali? O que teve ali? A gente tem aquela, como é? Ingratidão mata afeição, como é aquele... Ingratidão mata afeição. Eu vou dizer isso para mim. Veja, esse projeto tem mais de 3 anos que todas as guardas municipais, as secretarias da Defesa Civil, que, no caso lá, é responsável pela Guarda Municipal, fez um projeto para o governo federal. Tem mais de 3 anos. Lula tem quanto tempo? Lula tem 7 meses. 7 meses. Todos os projetos, mais de 100 cidades foram agraciadas. De várias que foram inscritas, né? Várias que foram inscritas. Aracaju. Não foi contemplado. Por 400 mil. A Barra dos Coqueiros tem 16 guarda municipal. Que recentes, se formaram agora. Então mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Investimento muito importante para a segurança pública do município. Adianta ter competência? Não. Se não tiver vontade política. Porque a verba é discricionária. O que é verba discricionária? A verba, quem escolhe é o Poder Executivo, onde bota ou não bota. É aquela coisa, na política não tem nada por coincidência, né? Tem concurso público. O concurso público pode ser para 800 vagas. O Poder Discricionário, ele chama ou não, se quiser. Pode chamar um, pode chamar nenhum, pode chamar 800 e pode chamar até o dobro de 800. Então, parabéns pela competência, mas muito obrigado, presidente Lula, por ter mandado mais de 1 milhão para a Barra dos Coqueiros. E eu quero pedir desculpa aos aracajuanos, só mandou 400 mil. Mas a Barra dos Coqueiros estava precisando, só porque tem só 16 guardas municipais. E aí a gente vai equipar, né, a Guarda Municipal, aí a gente vai ver questão de viatura e, principalmente, a gente estar vigilante. E aí os jovens têm que estar vigilantes, a sociedade vigilante, para assim que entrar, a gente exigir concurso público. Exatamente. O concurso teve agora recentemente, o prefeito demorou muito tempo para convocar, inclusive, desde que ele assumiu, ele não convocava, não trazia os meninos. Muita gente, inclusive, que eu conhecia, que fez o concurso, que passou, assumiu o cargo em outros lugares e tudo mais, e agora tem essa ideia de guarda. A gente pegando esse gancho de Barra dos Coqueiros e tal, como é que surge essa sua paixão assim, pela cidade para decidir que você quer fazer a diferença, quer lutar pela cidade?
veja bem, já tenho uma grande afinidade com a Barra, especialmente. Eu vou pegar sua água aqui, eu estou com sede. Pegar sua água, pode ser? Não, pode. Eu já peguei mais agora. você, eu vou pegar mais. Deixa eu falar. A gente já era veranista lá. A gente tinha uma casa, como eu falei a vocês, e era tudo areia, tinha aqueles barcos, né, da Gadantas, que tinham as balsas. Viu, Lurian? A gente, quando tinha as férias, o melhor era a fila da balsa. Era uma fila enorme, e aí se encontravam os veranistas com os moradores nativos e tal. Então, a gente teve muita ligação e a gente foi crescendo, né, e fazendo amizades. E eu digo que eu comecei a respeitar o pessoal da Barra, os homens e mulheres, quando eu tinha 13 anos. Você começou a frequentar a Barra dos Coqueiros com quantos? 13 anos. Com 13 anos. Ou então, seja, não faz jus algumas pessoas lhe julgarem ou lhe chamarem de forasteiro. tão certo. Né? Tão certo me chamar de forasteiro. Sabe por quê? Como é que eu ia nascer da Barra se há 30 anos eles não fizeram a maternidade? Quando ele me xinga de E não forasteiro, tinha ponto para você ir para lá. ele está xingando todos da Barra que são forasteiros. É verdade. Olha, Lurian, eu falei uma vez para Lurian o seguinte: e você topa vir mesmo? Você já passou por isso tudo. E topa, às vezes, a gente ser xingado. No caso, como me xingaram de forasteiro, eu disse que ele xinga não é raiva de você, porque você defende o povo, tem raiva do povo. Existe uma possibilidade. Porque realmente eu sou forasteiro. Eu sou forasteiro, Rafael é forasteiro, a mãe dele é forasteira da Barra dos Ninguém nasceu Coqueiros, lá. porque não tem maternidade. Agora, pode ficar tranquilo, que aqui é um compromisso que a gente tem com todos os moradores e moradoras, Barra Coqueirense, da Talaia Nova, enfim, que com fé em Deus e com fé na população da Barra, ninguém vai ser mais chamado de forasteiro, porque lá vai ter a maior maternidade da região norte do estado de Sergipe, e vai ser na Barra dos Coqueiros. Tem razão. Agora, se lembre, quando você me xinga de forasteiro, você está xingando o seu vizinho, está xingando o seu eleitor. Até porque isso bate de encontro com o que você mesmo fala, né? Que é preciso mudar essa estatística da Barra dos Coqueiros, deixar de ser uma cidade dormitório, né? Que as pessoas vão para Aracaju trabalhar, mas tem muita gente que sai de Aracaju, né? Que é de Aracaju, mas, por exemplo, não vota na Barra e nem faz questão de ficar lá na Barra. Quem menos dorme lá é o prefeito e o ex. Esse eu tenho certeza é o que menos dorme lá. Nem para dormitório serve para eles a cidade. É porque é o seguinte, veja bem. Uma vez eu dando entrevista, aí eu falando da questão das pessoas não terem emprego na Barra dos Coqueiros. Os moradores e moradoras. Entrou um cara na rádio e falou bem assim. Eu estava, acho que na Rio FM. O povo da Barra é preguiçoso, é burro, não tem emprego porque não quer. Aí eu cheguei e falei, olha, como é o nome do senhor? O nome dele é Cosme. Aí eu disse, olha, eu sou advogado, sou mestre, professor universitário, já tive programa de TV. Você acha que um cara que sai num barco de madeira, com um lençol, uma tora de mortadela, um A6 bujão de pedra 90 e uma lanterna, passa 4 dias em alto mar e volta com um barco cheio de peixe, ele é burro e é preguiçoso? Esse cara é inteligente, porque na primeira onda, nós três aqui já morri afogados. Acho que a gente não consegue nem passar da boca da Barra. Eu não consigo nem entrar na canoa, né? Não consegue nem entrar na canoa. Só que qual é o problema? Quando ele chega em terra, não tem um mercado pesqueiro. Um peixe que vale 200, 300 reais, eles estão trocando pelo aquele saco de farinha de milho para fazer cuscuz. Porque não tem um mercado pesqueiro para poder ali armazenar, vender. E talvez a Barra dos Coqueiros, com o mercado pesqueiro, inclusive a gente já foi lá em Brasília, se você olhar minhas redes sociais, eu acho que é Danilo, PT Oficial, a gente foi falar com o ministro André de Paula para mostrar a situação e levar a reivindicação da Colônia 13 e de todas as associações e a Federação dos Pescadores para fazer um mercado pesqueiro. Porque o que é um mercado pesqueiro? Você faz lá
um espaço onde cada pescador vai ter a sua barraca. Barraca não é barraca de concreto, que bota o gelo para as catadoras descamar lá o camarão, né, para guardar, fazer armazenamento do peixe. E esse mercado pesqueiro, ele pode ser o maior mercado pesqueiro do estado de Sergipe, onde vende tanto varejo quanto atacado. Os supermercados ir lá encomendar o peixe, o camarão, né, o gaiamum, o caranguejo das catadoras, das marisqueiras, e aí dá dignidade, porque o pessoal tem emprego, só falta investir no emprego. E uma coisa que você falando agora, uma coisa que me vê, a gente tem a Barra dos Coqueiros, que por sua história está ali, a relação direta com as canoas, o barco pesqueiro e tudo mais. A gente chega na Barra dos Coqueiros, a gente não encontra um atracador, uma marina, entendeu? Não tem isso. Inclusive, foi uma promessa do ex-prefeito, foi reformar o atracadouro das Tototós. A gente tem as Tototós ali, que é um passeio maravilhoso, até aquele que você fez indo lá com o pessoal dos marisqueiros, catadores, e pouca gente conhece. Então, não existe nenhum incentivo na nossa cidade, nem para o comércio, nem para a indústria, e muito menos para o turismo. É uma coisa que é assustadora para o nível da cidade. A gente tem a cidade que tem o único porto do estado de Sergipe, a gente tem a maior termoelétrica da América Latina, a gente tem o único parque eólico, e, ao mesmo tempo, uma cidade que está parada há mais de anos que a gente não vê desenvolvendo, né? E a forma que Danilo fala, ela justamente cai por terra quem o chama de forasteiro. Porque eu não sou da Barra dos Coqueiros, mas a propriedade que você fala das necessidades básicas e das coisas necessárias para fazer acontecer dentro da cidade, para ela poder crescer, você sabe de cada uma delas pontualmente, da população. Então, se eu subjugasse hoje pela sua fala, eu dizer, cara, tu nasceu na Barra dos Coqueiros. Porque assim, você vai de encontro a, por exemplo, essa ideia de ter as barracas, de concentrar a pesca, para abrir o comércio, porque tudo começa do pobre, né? É o pobre que faz. Quem gira a economia é o pobre, começa do pobre. E você tem esse conhecimento que, na verdade, quem deveria ter seria a gestão que está hoje, né? Qual seria o setor hoje que teria que ter a obrigação, no mínimo, de incentivar esse tipo Eu acho porque nem o básico eles cumprem. De cidade dormitório, não dorme nem lá, eu acho que é por isso. E quando ele acorda, não acorda na realidade da cidade, onde eles estão. Porque é o seguinte, nós temos condições. Por que você acha que Lula é 3 vezes presidente da República? Quando Fernando Henrique foi de debate com ele, falar de fome, ele disse, Fernando Henrique, o senhor é um sociólogo, parabéns. Mas o senhor sabe o que é fome pelo livro, eu sei pelo estômago. Eu sei o que é fome pelo estômago. Entenda. Você acha? O que é que você ouve Lula falar? Desde 89. É o básico, não adianta querer inventar, Paulo. O Rafael, não adianta querer inventar. Se a gente abrir lá, inclusive, já fui em diálogo, acho que vocês conheceram o Edson, que faz parte do IFES. Já fomos conversar com o pessoal do IFES, que é o Instituto Federal de Escola Técnica do Instituto Federal, certo? Aqui de Sergipe. Fazer com que o IFES vá para lá com a economia azul. O que é economia azul? É a economia do mar. Porque o catálogo... Você acha que eles estavam querendo nada contra uma profissão ou outra? Você acha que uma marisqueira que mete a mão no buraco ali, pega um caranguejo e vê um caranguejo, ela vai querer ser empregada doméstica na casa? Ela já tem a vida dela habitada, isso. É só investir. E para quem quiser ser empregada doméstica, também tem o curso preparatório. Ali é simples, é colocar o IFES. O IFES para poder fazer os cursos técnicos para essas pessoas que já têm profissão. É só deixar eles verdadeiramente profissionais para render o dinheiro. E por que tem escola? Eu brinco. Não é difícil ser prefeito de Glória. Difícil é chegar lá, que é mais de 2h30 para você chegar em Glória. E lá tem extensão da Universidade Federal de Sergipe. Lá, Lagarto. Qual é a única cidade que tem porto no estado de Sergipe? A Barra dos Coqueiros já era para ter polo, viu? E por que não tem o curso de petróleo e gás da Universidade Federal de Sergipe? Na cidade que teve a maior descoberta, né, de pré-sal, né? Hoje a maior descoberta de gás do Brasil.
Lá tem a termoelétrica. Viu, Lurian? E eu estou falando aqui, porque você presta atenção, já que está aqui, presta atenção no nosso debate, para você, quando for lá conversar com o pessoal da Barra, os empregos do parque eólico, os empregos da termoelétrica, os empregos que tinha no porto, são empregos de salários altos, de 8, 12, 20 mil reais, 16 mil reais. É tudo gente de fora. É tudo gente de fora. Por quê? Porque não prepararam o povo da Barra. Eu estava na reunião no Jatobá. Nessa reunião, que tinha mais de 100 pessoas, que eu tive que fazer meia-noite. Porque o fiscal da prefeitura foi dormir meia-noite. Ele acorda meio-dia e vai dormir meia-noite fiscalizando. A gente fez uma reunião atrás, estava a termoelétrica, aquele negócio lindo, gigante. Não tinha um trabalhador da Barra dos Coqueiros. Do porteiro ao técnico. Do porteiro ao gerente. Do porteiro ao engenheiro. Não tinha um trabalhador da Barra dos Coqueiros. Até na construção civil, que lá está tendo esse boom imobiliário, eu que trabalho diretamente com isso, é notável até a dificuldade de mão de obra para serviços como pedreiro lá. A galera traz gente de fora, porque não existe esse incentivo para ter essa qualificação, né, para as pessoas. E não precisa nem por exemplo, de uma pesquisa de números para a gente ter uma certeza disso, de que quem vem da região do Socorro e vem da região de Aracaju, que passa pela ponte lá pelas 6 horas, 7 horas da manhã, o que tem de motoqueiro, pedreiro, da área de construção, indo para a Barra dos voltando, Coqueiros, 5 horas, o trânsito e o pessoal lá voltando, né? O trânsito lá é horrível para você sair da Barra. 5 horas, está todo mundo saindo da Barra para vir para Aracaju. Exatamente. Toda mão de obra, não fica nada lá. Não tem nada lá. E aí é preciso fomentar isso, incentivar dentro mesmo, até para o próprio comércio, né? Eu fui conversar com a direção do IFES para levar esses cursos técnicos para a Barra dos Coqueiros. Sabe qual é o segredo? A escola que funciona de dia aluga o prédio da escola para funcionar à noite para fazer esses cursos. Resolvido. Olha que como é difícil resolver, né? A questão é interesse político. É interesse social. Se for para abrir a extensão da Universidade Federal, a Federal voltou a ser nossa. A Universidade Federal voltou a ser do povo. A Universidade Federal vai voltar a ter filho de pobre estudando, negro entrando pelas cotas. A Universidade Federal se abriu. O maior polo de curso de petróleo e gás foi feito quando o Zé Eduardo saiu do Senado e foi ser o presidente da Petrobras, quando o Lula era presidente. Zé Eduardo, que mesmo sofreu, o povo dizendo que ele era forasteiro, porque ele nasceu em Minas Gerais e se criou aqui, mas ele veio para cá porque ele foi demitido na pós-ditadura, na greve geral, quando o Lula fez e foi preso e depois virou presidente. Zé Eduardo retornou como presidente da Petrobras. Se você for na Universidade Federal hoje, aquele polo petroquímico todo foi verba do governo Lula, que fez o maior polo de petróleo e gás que tem no Nordeste, é na UFES, na Universidade Federal. Né? Foi um nordestino, sergipano, que foi senador, com um presidente que dizem que é analfabeto, mas foi o presidente que mais fez universidade e curso técnico. Fez universidade até para o MST. Sabia que no Rio Grande do Sul tem uma universidade para o MST? É mesmo? Não sabia, não. Tem uma universidade para o MST. E por que não vai ter uma extensão da universidade na Barra dos Coqueiros? Exatamente. E na verdade, são coisas que não é nem sonho, não é nem sonhar demais. São coisas que estão muito próximas da realidade e que a gente observa essa negligência gigante por parte dos gestores que passaram lá. Então, você vem agora com um nome novo e representando a juventude e renovação. Como que está sendo essa sua aceitação dentro da cidade? Como é que você está sentindo esse calor? Se é que a gente pode falar, né? Não é precoce a gente já afirmar que é uma pré-candidatura voltada com pautas sociais, né, e principalmente com aquele olhar do que realmente a Barra precisa, né? É verdade. Veja, o que a gente está falando aqui é política, como você falou no início. Tudo na vida é política, né? A relação de homem e mulher, mulher com mulher, irmão com irmã, enfim, trabalho, tudo é uma relação política. Como foi que surgiu isso? Primeiro, a gente, como mais de 21 mil pessoas que estão morando lá,
né, de vez, porque começou como veranista, como você perguntou, veranista, o cara que tinha casa de praia, que no meu caso eu nunca tive casa de praia, lá quem tinha era meus pais, e não se chamava casa de praia, se chamava casa de veraneio. Ah, eu lembro. Agora é casa de praia, que é tudo ali na Talha Nova, que foram os primeiros. E a gente dialogando, conversando, né, pensando, ninguém é candidato de si próprio. Né, no caso, pré-candidato de si próprio. A gente é com diálogo, é um amigo que chama, é outro que dá a ideia, né, o Partido dos Trabalhadores, né, que dialogamos. O Partido dos Trabalhadores é um partido diferente, ele tem as plenárias, ele dialoga, ele faz eventos, ele faz curso de formação política, ele debate com os sindicatos. Vem de uma gestão democrática. Então, eles encontraram no nosso nome, né, e na candidatura e na defesa de uma candidatura própria, uma conexão com os anseios da população. Porque o que é que eles mais dizem? Se a gente conseguiu mudar, né, o país, com Lula com 70% dos outros lá, por que não mudar a Barra dos Coqueiros? Para entrar em conexão, aproveitar para mudar a conexão. E é novo, é a primeira vez na história da Barra, um partido com o PT, alguém se candidatando para pré-candidato do Partido Na verdade, não, já teve candidato do PT lá. Já teve, que é o nosso presidente, Cláudio Caducha. Inclusive, eu quero parabenizar, eu não sei se você conhece, Paulo, Cláudio Caducha é um militante do PT histórico. A vida dele sempre foi pautada em sindicatos, movimentos sociais. É um símbolo da cidade. É um símbolo da cidade. Ele é músico, sempre foi do Partido dos Trabalhadores, era um funcionário negro que ousou e ganhou para vereador há um tempo atrás, né? Já foi vice-prefeito, acho que há uns 20 anos atrás, né? Com todas as dificuldades. Você sabe que para entrar na política, geralmente estão os filhos do rico, os filhos patriarcado. E Lula o convidou para ser delegado federal do trabalho, o maior cargo do Ministério do Trabalho no estado de Sergipe. Então, também a Barra dos Coqueiros está de parabéns. Né? Hoje, quem comanda o Ministério do Trabalho no estado de Sergipe é Cláudio Caducha, que não tinha nome melhor nesse momento para representar os trabalhadores e trabalhadoras. E parabenizar também que Cláudio Caducha não mudou seus hábitos, não deixou de morar na Barra, continua lá, atravessa todos os dias para ir trabalhar. Enquanto isso, a gente tem prefeito que mora em Aracaju. Isso é muito lamentável e triste de se falar. Mas agora eu queria falar de um assunto muito importante. Agora é hora, viu? Olha só, você foi vereador por Aracaju, líder do governo, teve uma juventude voltada para a política, mas o mais importante, uma informação que eu tive, você teve uma banda. Como é que era isso daí? Você tocava, você cantava, como é que era? Era a banda Kiss. Quis tocar, mas ninguém quis ouvir. Ei, mas deixa eu lhe falar, vocês estão mancando. A gente tocou no Coco Folia, na Talha Nova. Não tem nenhum vídeo aí pra gente ver, nada. Vamos caçar isso daí. Vamos caçar, A gente tocou no Coco... A nossa primeira aparição, inclusive, foi na Talha Nova. Tá vendo aí que dá certo? Lá é pé quente. Vocês pegaram Coco Folia? Eu peguei, mas eu era muito novo, era guri ainda. Eu não peguei, não. Eu tenho 43, você tem quanto? Chute. Não é da minha época, não. 28. 23. 23, é? E você, Paulo? Hã? Oi? Paulo não diz a idade dele, não. Eu conheço ele já tem uns 10, 12 anos que eu conheço ele e eu não sei a idade dele. Não? Você tem 12 anos, você conhece ele tem 30, né? É isso aí. Ô, Danilo, fala dessa relação com o seu eleitorado e as dificuldades que você vem enfrentando justamente. Porque o fato é assim, se criou uma ideia, uma narrativa, foi o que a gente estava aqui conversando sobre essa questão do PT, se criou uma narrativa de que não vote em qualquer um, mas não vote em quem pertence ao Partido dos Trabalhadores. E é necessário, primeiro, trazer informação para esse público, para a massa, para a população trabalhadora, para o verdadeiro cidadão, e combater essa falsa ideia de que quem pertence ao Partido dos Trabalhadores é um partido de corrupção. Não é uma narrativa que eu estou criando, mas que quando você chega para um eleitor, é a primeira coisa que eles usam como argumento. O partido ladrão, o partido... Como você consegue, de forma equilibrada, política,
lidar com essa situação? É muito simples. Olha, eu acho que na vida, eu sou professor de contratos, sabe? E contratos você é bem despojado. Pelo menos a gente aqui conversando, dá para perceber que você é o cara bem despojado. Eu professor de contratos. No contrato você resolve tudo. Vamos lá. Disseram que Lula roubou a Petrobras. Certo? Quanto era a gasolina no governo Lula? Hein? Eu vou chutar na casa dos 2 e pouco, 3 reais. 2,14. Chutei. Disseram que Bolsonaro era o cara que não roubou a Petrobras. A gasolina chegou a R$7. Quem roubou quem? Chegou a 8. A R$8. Chegou a 8. Quem é o ladrão? Quem era o ladrão do seu cartão de crédito quando você ia pagar a gasolina a R$8? Era Lula que você pagava 2,14 ou é Bolsonaro que você pagava 8? Não, porque lá na época a Petrobras era nossa. Então, né? Aí vamos lá de novo. Quando tinha um mais médico, que Bolsonaro tirou e votou um mais médico. Na própria Barra dos Coqueiros, eu não estou falando de Glória, não, de Poço Verde, Poço Redondo, que é distante. Bora. Quem é o ladrão? Quando seu filho precisa de médico, não tem médico lá, porque tem médico lá, que trabalha lá e trabalha no Congresso Nacional, que tem uma médica lá, que está sendo denunciada pelo Ministério Público Federal e pelo CRM. Porque ela é de flash. Ela ganha do posto de saúde como médica lá e tem um cargo no Senado Federal. Quem é o ladrão? Esse? Ou é essa gestão que faz isso? Não estou falando nem da médica. Ou Lula que vai botar mais médico, que vai ter médico lá 24 horas, vai estar em Poço Verde, vai estar em Glória, vai estar em Poço Redondo. Isso é um dos maiores questionamentos nos lugares pequenos da ausência de médico, e isso é tão importante, essa volta dos mais médicos, porque os médicos hoje eles não querem trabalhar. Na verdade, não falta médico. O médico que não quer trabalhar, talvez por incentivo. Vamos lá, mais ver quem é mais ladrão. É simples, é só a gente comparar. Vamos lá. Você lembra da empregada doméstica? Uhum. Que ele não falava de empregada doméstica, ele falava que é minha secretária. É um nome bonito. É empregada doméstica que Lula foi, reconheceu e mandou fazer carteira assinada de empregada doméstica. Hoje tem direito. Quem roubava os direitos da mulher que trabalhava na casa das pessoas? Foram eles ou Lula que pegou, assinou carteira, 13º, férias, ter direito ao auxílio creche, ter direito ao auxílio maternidade, ter as férias no período da sua gravidez. Ou seja, quem estava roubando os direitos de quem? Então, Danilo... Vamos lá mais, calma. Para a gente ver quem é ladrão ou não. Mas eu quero pegar da empregada. O pobre... Eu tinha vários amigos que diziam o seguinte: esse Lula é um fio de uma égua. Agora, aeroporto parece rodoviária, é cheio de pobre com galinha levando carneiro para o pai que está morando em São Paulo. E depois, quando o Bolsonaro ganhou, nem eles tinham dinheiro para pegar avião. Quem roubava quem? Isso é verdade. Com o dinheiro da passagem do avião. Você vai ver, viu? Tem anos que eu não ando de avião. Eu vi ontem, eu acho vai que tem 2 programa, dias saindo o programa aí que já destinou mais de 1 milhão de dinheiro aí para liberar essas passagens aí para uma galera. E ainda tem a ideia de trazer os voos low cost, né? Que é popular. Tinha carro popular de R$45 mil, que é aqueles das primeiras linhas da Volkswagen. Quem é o ladrão? Porque hoje você compra um carro popular de 105 mil. Quem estava roubando Danilo, quem? justamente... Então, essa questão, eu não gosto de fazer o debate quem é ladrão e quem não é. Eu gosto de fazer o debate quais são as prioridades. Qual é a prioridade da Barra dos Coqueiros? É condomínio para rico ou é condomínio popular? Porque um condomínio popular que a gente fez, que é o Marcelo Deda, aquele condomínio não é um nome albano. Não tem o nome Castelo Branco, que é ditador. Aquele condomínio não tem o nome Geisel. É Marcelo Deda, que só pode colocar o nome do prédio quando a pessoa morre. É um único condomínio, Minha Casa Minha Vida Residencial, que tem na Barra dos Coqueiros. Que a gente fez e que a prefeitura mandou tirar o povo de lá, a gente não entendeu nada. Teve que eu e Lurian ir para lá para poder garantir a moradia do pessoal. Que eles tiraram o pessoal do canal, da invasão do canal e da talainha, colocaram lá, obrigaram eles a pagarem uma prestação e disseram bem assim, se você não tem dinheiro, pega o dinheiro da Bolsa Família e paga a prestação. Que horror. Entendeu, Paulo? Então,
Esses debates aqui, PT, eles nunca ligaram para negócio de corrupção, Mas essa o que você direita. falou sobre a questão da empregada é o seguinte, essa questão da alienação, da falta de comunicação, da omissão das informações que a gente precisa fazer, é imprescindível a gente falar sobre isso, porque quando você vai na porta, quando você vai conversar com alguém, você vê uma empregada que votou em Bolsonaro e uma empregada que tem direitos trabalhistas graças ao governo do Lula. Então, como você trabalha nessa articulação de convencimento, né, de mudança de ideia? Porque, assim, como é que pode? É a mesma coisa que eu falei, a barata torcer pelo Baygon, né? Eu estou dando um exemplo bem abstrato, mas, assim, uma empregada que vota em Bolsonaro, você não vê lógica. Claro, é democracia. A gente tem que respeitar, as pessoas têm direito em votar em quem ela quiser. Mas a gente tem também a política da representatividade, que representa essas domésticas. Então, como você vai porta a porta, conversar com esse pessoal, com os pescadores, para dizer, gente, vocês têm que ter consciência política, você tem que ter lado. Como é que você trabalha isso? Veja bem, talvez, quando a empregada fala que votou em Bolsonaro, é da mesma forma, se você for hoje agora na Barra, e perguntar quem mora no Marcelo Deda, vota em mim ou no prefeito atual. Ela vai dizer que votou no prefeito atual, mas o coração dela é vermelho. Talvez ela tenha medo de dizer quem vota, para não ter a represária do patrão. Isso é muito verdade. Isso é comum. Eu trabalhei numa empresa que eu lembrei agora, cara, isso aconteceu comigo, eu nem me toquei. Eu trabalhei numa empresa no ano passado que todo mundo era bolsonarista, os empregados e principalmente os patrões. Aí, beleza. Chegando perto das eleições e tal, vai votar em quem, Rafael? Pá. Em 2018, eu não minto, votei em Bolsonaro, infelizmente, ele manga de mim. Aí quando chegou Mas ano sempre passado... tem tempo de mudar. Aí disse, não, eu não voto em Bolsonaro, não. A gente brigou, viu? A gente brigou. Eu vou votar em Ciro. Aí, não, mas como é que você vai votar em Ciro? Beleza. Ciro, perdeu o primeiro turno, segundo turno. Vai votar em quem, Rafael? Eu disse, vou votar em Lula. Aí o que é que acontece? Todo mundo na empresa começou a me perseguir. Sério mesmo, compravam um lanche, não davam não. Não, vai pedir a Lula. É sério é isso mesmo, é verdade. É sério isso. Aconteceu comigo, você leva na brincadeira, mas é uma coisa que é sério. Que mas isso é o que os empresários fazem com os empregados até hoje, que se precisam de alguma coisa, eles vão pedir a Lula. Ele fala isso mesmo, exatamente. Isso é abuso, cara, né? Exatamente, é uma Acontece galera que está isso, virando na bolha. Muito comum. Então, quando eu falo isso, é claro que tem, né? Pessoas que são da cotas, que... Mas Brasil o que eu reforço e que a às gente vezes precisa é o Baygon com a barata, você falou. Existe, mas isso é uma exceção. É uma exceção, mas assim, a eleição de 2008 foi a construção de uma narrativa do ódio contra o antipetismo. Quer dizer, a favor, né, do antipetismo. Ou seja, as pessoas que eram, por exemplo, quem não tem uma formação política ou uma base, se deixa enganar. Se leva, e muitos se levaram por isso, nessa onda dessa construção de corrupção, porque é o PT, porque eu não sei. Então, eu vejo, particularmente, um dos maiores enfrentamentos e, ao mesmo tempo, uma forma de você também ter uma alavancada dentro da região. Você tem dois entraves, que é o antipetismo, que é combater o antipetismo e criar a história que existe por detrás da narrativa que criaram, e, ao mesmo tempo, você tem a força, queira que não queira, do Lula. Porque, tipo assim, você é do PT, vai estar fazendo campanha e Lula, com certeza, vai estar do seu lado, obviamente. Então, são duas forças, né? Lula teve 70% dos votos na Barra. E Deda falava um negócio muito interessante. Ele falava bem assim, tudo que você faz com ódio dá errado. Com o quê? Com ódio. Somente na política. Ele é um articulador fenomenal. Então, né? A vitória de Bolsonaro foi o ódio que elegeu ele. E quer que eu diga uma coisa? E a desinformação, né? E o ódio do prefeito, do ex-prefeito, está me ajudando. Eles vão com ódio para cima de mim, só que o povo abre a porta de madrugada e eu entro escondido, pula o quintal para entrar na casa. O ódio deles, eles estão fazendo com ódio, está dando errado para eles. Porque lá 70% está com a gente, entendeu? Então, é perseguição, é botando polícia para ameaçar o povo. Você tem uma política perceptível, amistosa. Quem chega para conversar com você, bate papo, sem olhar para o relógio.
Que eu acho que é muito importante, porque o povo, a população, o que ela quer, na verdade, às vezes não é nem comida, não é nem dinheiro, não é trabalho, é atenção. É atenção. E eu acho que essa política que você deve continuar trabalhando, que é a política do assistencialismo, mas a principal, a do carisma, que ela é importante, porque ela aconchega, aproxima as pessoas, e as pessoas venham, o ambiente político é bom. Olha o Danilo aí. Danilo é um cara que conversa bem. Ele tem pinta de rico e tal, mas ele é um cara humilde, é gente da gente. Eu acho que isso faz toda a diferença na política. Né? Playboy, chamou de Playboy. Não, mas veja só, eu estou dizendo o que eu estou vendo, e possivelmente quem está assistindo. Mas com fé em Deus vão ter muitos playboys na Barra, que então não vai ter emprego, moradia, casa Isso e um aí. bom salário. Isso fala uma coisa. Eu gosto ali do restaurante do Sem Terra, que é na rótula ali, né? Sim. Além da comida, do pessoal que Galete trabalha lá é lá. bom, viu? Aí, eu sentado ali, como eu já fui vereador e fui líder do prefeito, Edivaldo Nogueira, isso há 20 anos atrás. Eu tô... Tá velho, viu, cara? Pô, eu fui com 28, Porra, eu tenho 20 anos 43, atrás. são quantos anos? Tá velho. E nem lembra, nem sabe fazer os cálculos, tá velho mesmo. Quem faz cálculo de velhice? Ei, aproveitando Só a sou fé. você, eu não faço não. Quanto é? 28? Eu não sei. Eu não sou Hoje eu péssimo tenho de cálculo. 43. 28 mais 43. Eu não sei. Quantos anos? 15 anos. Não é 20, não? É, né? 15, tá certo. 15 anos, pronto. Então, 15 anos atrás. Tá jovem. Então, eu dialogava, como eu era líder, eu dialogava muito da questão do transporte público, que a gente fala do consórcio da Grande Aracaju, que é Barra dos Coqueiros, São Cristóvão. Sim. E Barra dos Coqueiros, São Cristóvão e Socorro. Aí eu sentei com da galera da Barra, um taxista, um representante do Lotação e um representante do Bandeira, né, que são os três. E não tinha e do Uber. Mas o Uber nem estava lá. Aí a gente sentado aqui, aí eu conversando com eles, eu disse, antes da gente começar a fazer o debate, era meio-dia para almoçar. Era sexta-feira, eles não iam mais. Era sábado, aliás. Aí eu disse, olha, a gente vai começar a conversar, a gente pede uma cervejinha. E eu só vou embora quando passar o primeiro táxi na cidade. Foi a primeira vez que eu não fiz, que eu até agora, que eu não cumpri minha promessa. Porque já estava dando 6 horas da noite e não passou um táxi. Eu tive que ir embora, né? Porque eu não ia ficar bebendo de meio-dia a 6 horas da noite. Sabe por quê? O debate deles era o seguinte, todos brigando por Aracaju. Uhum. Por quê? As pessoas hoje, a prefeitura está dando condições para eles terem emprego, para pegar táxi na cidade, não pegam. Não. E O Lotação, ele vai e volta com gente. O táxi só pode ir, mas tem que voltar vazio. O Bandeira tem dia. O Lourinha lá tem dia para trabalhar. Se você só pode trabalhar uma vez na semana, aí a outra não pode, aí só pode na outra. Ou seja, de 5 dias na semana, você só pode rodízio, trabalhar 2 ou 3. E Danilo, Não tem rodízio em Aracaju. São Paulo acabou o rodízio, está tendo rodízio na Barra dos Coqueiros. E a gente pega, falando em transporte público, recentemente, na página da Prefeitura de Barra dos Coqueiros, a gente vê lá a seguinte matéria. A Prefeitura celebrando que colocou uma catraca em cima de outra catraca para que as pessoas não pulem. A gente está falando de um país que existem cidades que o transporte público é gratuito. Como é que uma administração municipal que diz que se preocupa com o povo, com sua gente, comemora porque tem outra catraca para impedir as pessoas de pular? Por que não trabalha para dar condições para as pessoas não precisarem pular uma catraca, poder pagar a sua passagem, ou melhor ainda, trabalhar para construir um transporte público de qualidade, que não existe lá? Ô, Rafael, é transporte público gratuito. Exatamente. Lá são 40 mil habitantes, 20 mil são nativos. A prefeitura, quando dá errado, arrecada 20 milhões por mês. Dá 1 milhão por renda per capita por cada cidadão. Quando eu digo que se a gente chegar lá junto, dialogando, não pensar na Barra, conversando com a comunidade e com fé em Deus a gente chega lá, porque ainda é muito tempo, falta muito tempo. Então, por isso que a gente está num projeto Pensar a Barra, que a gente está dialogando com as comunidades. E nesse diálogo, a gente estava no Rio das Canas. Lurian estava lá no Rio das Canas, na minha rede social ontem.
Foi ontem, antes de ontem. Eu vi. Sábado, à noite. Era o povo conversando, pode se levantar aqui. Era o povo conversando e fazer assim. Show de mosquito. Era uma dança, todo de mundo dança. Aí aqui é. Aí eu disse, "Oxe, será que o povo está fazendo um ato? Eu pensei Não, agora que era um uma negócio dança, né? regional e tal. Cultural. Ou então tá querendo me expulsar, era aqui, pá, Eu vi pá. agora eu ia dizer uma dança. Aí teve uma mulher que passou, tinha um aqui na minha cabeça, pum, tá a minha testa, desgrava essa parte e vai pensar que ela tá me batendo. Ou seja, pô, em uma cidade que é 800 metros da capital. Quando a gente fala, se a gente chega lá, é a cidade modelo do jeito PT de governar. Ainda tem os paranoicos, que é nossos amigos falam, olha lá, dá para fazer como Campos do Jordão. Aí o outro chega, lá pode ser a Florianópolis, lá vai ser a Barra do jeito PT de governar. É 11 gratuito, é escola integral, é Bolsa Família para quem não tem emprego. Ou seja, Oi. você tem propostas de governo. A maternidade, Pautas. a maternidade. Políticas públicas. Olha, eu quero chegar lá, mas nunca ninguém ser chamado de forasteiro. É. Porque não tem coisa pior. Você escolher uma cidade, você criar seus filhos, E não poder nascer lá. e você não poder nascer lá, e quem vai para lá ainda é chamado de forasteiro. Mas essa coisa de forasteiro Você, para forasteiro, tá dando melhor do que quem até mora lá mesmo, Mas viu? esse negócio de forasteiro, a gente pega Edivaldo Nogueira, não nasceu em Aracaju, e tá fazendo uma excelente gestão, né? As pessoas não Às escolhem vezes onde quem tá de nasce, fora né? vê melhor quem tá de dentro. Olha, Talvez faça jus também, né? Sabe aquela rótula que eu falo? A rótula da entrada. Eu vou falar o que tem na rótula ali para... Você fala dessa rótula desde o início. É, pronto, essa Já outra decorei. rótula. Pronto, Tem uma vamos lá. farmácia, Pague Menos. Vamos lá. Você sabe mesmo, vamos lá. Ah. A rótula. É. Aí você pra cá vai pro Jatobá, pra cá vai pra... cá pra onde? Não, pra direita você vai pro Lulão, que é na Avenida Oceânica. A Avenida... Você vai pro Lulão, Isso. pronto, como se fosse indo pra prefeitura. Do outro você vai pra Atalaia Nova. Isso. Aquela rótula é a entrada da cidade. Ali é a SS100, uma rodovia. Isso. A gente foi falar com o ministro, inclusive está na rede social, que ele até brincou comigo, com o Renan, para fazer essa duplicação, que são 11 quilômetros até o porto. Isso. E mais 7 quilômetros da rótula até a Atalainha. A duplicação da SS100. Por que até o porto? Porque escoa todos os produtos e investimentos que passa ali, o porto passa pela termoelétrica, passa pelo parque eólico, né, e passa pelo porto. E a outra até a Atalainha, que é vizinha Atalaia Nova ali. Por quê? Porque já recebe a próxima ponte. Os caras não se prepararam para receber o progresso. Apostem comigo. Olha, e isso que eu estou falando, porque duvidavam de Lula quando ele disse que ia fazer a universidade. Esse analfabeto vai fazer a universidade, ele nunca estudou. Foi o presidente que mais fez universidade no Brasil. Enquanto o Bolsonaro fechou os cursos das universidades. Eu digo polos, isso, que inclusive fechou os cursos de mestrado. Os Pronatex. Os Pronatex. As técnicas, né? Fechou tudo. Então, você tem dúvida que a gente consegue fazer o maior polo de Sergipe, Danilo, você profissionalizante do Brasil? Você é um sonhador. De Sergipe, o maior polo profissionalizante. Eu não tenho dúvidas. Olha, lá tem petróleo e gás, tem economia azul. A gente pode fazer um prédio Tem potência, né? É uma cidade com muita do maior potencialidade. polo profissionalizante do estado de Sergipe. Você é um louco. Muitos vão dizer, mas muitos vão dizer, assim como disseram com o João Alves quando foi para construir a ponte da Barra dos Coqueiros, que ele era um louco. Porque lá é o seguinte, sei lá... E olha hoje, né? Lá, Você é um louco. O mundo precisa de loucos, como você. a diferença... Para fazer história, para fazer política de verdade. dos loucos, os lunáticos. Né? Os lunáticos. Isso aqui, ele é lunático até não fazer. Quando faz, é o cara. É o agraciado, é o cara. É o visionário, né? Como Obama falou para Lula, esse é o cara. Né? Ele fez universidade para o povo brasileiro. Então é o seguinte... Você tem visão. Ali a gente tem que fazer o maior polo para cursos técnicos, profissionalizantes e de graduação universitária mesmo. Do estado de Sergipe, nós vamos ser o maior exportador de mão de obra do estado de Sergipe. Cara, você é um louco. Porque lá tem petróleo e gás, lá tem economia azul.
espetacular. Não dá para fazer. Dá para fazer. E Eu outra, acredito nisso. E a gente já pode começar a fazer, sem precisar construir prédio. As escolas públicas que não funcionam à noite, as salas de aula são emprestadas através de convênio. A gente pode fazer convênio com o SESI, a gente pode fazer convênio, né? A gente pode fazer convênio com o SEBRAE, a gente pode fazer convênio com a FEComércio, a gente pode fazer convênio com a CNI, a gente pode fazer convênio com a UFES, porque, inclusive, já tinha um convênio da Universidade Federal com as mangabeiras da Barra dos Coqueiros e o prefeito cortou. Você consegue enxergar, Danilo, até para finalizar mesmo, você consegue enxergar toda a potencialidade da cidade com a visão para além do hoje. As pessoas céticas dificilmente vão entender tudo que você disse hoje. Eu entendi praticamente. Visão de futuro, né? É uma visão de futuro. Como é o nome dela que está aqui com a gente? Marília. Marília, Rafael e Paulo. Se vocês estiverem programando para ter filho, espere daqui a 1 ano e meio para seus filhos nascerem na maternidade da Barra dos Coqueiros. Não, meu filho vai ser Barra Eu não sou médico, eu não sou Capitão médico Preto. não para fazer, mas eu vou estar lá. No dia de nascer, vai bater palma o filho de vocês, se vão nascer na maternidade Então eu da vou Barra dos estar Coqueiros. aguardando e vou cobrar, porque eu quero um filho Faço Barra questão. Coqueirense. Olha, Danilo, muito obrigado pela sua participação. Muito bom te receber aqui. Infelizmente está dando nosso horário, mas eu quero agradecer aqui a você por toda a atenção, por todo o carinho aqui, por esse diálogo muito bacana, foi muito bom. E agora, passando aqui a palavra para você. Quem está aí em casa, explique mais um pouquinho quem é esse Danilo II. Veja bem. E o que ele pode fazer pela Eu fico Barra. preocupado porque a Luria fica olhando para mim, que ela diz que eu não olho para a câmera. Eu olho para eles dois ou para a câmera, mano? Para essa ou para essa? Olhe para a câmera para dar as considerações finais. É para essa aqui, né? Isso, com aquele olhar 43. Vai lá, jogue duro. Primeiro, Danilo é um apaixonado. Não é um homem apaixonado, é outro homem, né? Ele vê tudo colorido, vê tudo bem. Então, eu quero agradecer aqui a Lurian, que sempre me acompanha nessas lutas. Eu quero dizer que o que está surgindo, esse nome da gente, essa defesa do nome, de uma pré-candidatura própria do PT na Barra dos Coqueiros, não é algo que surgiu de mim mesmo, né? Veio das massas, veio da vontade social, da sociedade civil organizada, né? Veio das associações, federações, enfim, dos homens e mulheres que querem um futuro melhor, mais próximo e mais digno. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que a gente está indo na sua casa, olhando olho no olho, pegando na mão de cada um de vocês e tenha certeza que quando eu vejo os olhos de vocês brilharem por dias melhores, na esperança do nosso nome, isso nos traz muita responsabilidade. Aonde eu não puder ir, eu peço que vocês sejam as minhas pernas. Aonde eu não puder ouvir, eu peço que vocês sejam o meu ouvido. E onde eu não puder falar, podem falar por dias melhores, por moradia, por casa, por emprego, por creche, e a gente, com certeza, juntos, vamos ter um grande desafio. Nenhum homem e nenhuma mulher da Barra dos Coqueiros vai deixar de ter emprego. E aguardem que os filhos de vocês também vão virar doutores com a gente. Até já, um beijo no coração. Já eu estou aí, viu? Cara, na sua porta, olha, conversando com você. Se ele não tivesse... Esse cara tá falando muito... Parece Lula falando, né? O discurso tá parecido com o de Lula, cara. Eu disse assim, tem um Lula aqui na sala, né? Tem um Lulinha aqui na sala. Parabéns, excelente discurso e proposta, né? É, exatamente. Eu quero agradecer a você que esteve aqui, que acompanhou a gente, que ouviu aqui as palavras do grande Danilo II. Agradecer novamente, Danilo, por ter participado, por aceitar o nosso convite. E eu quero ver você mais vezes aqui, viu? Isso mesmo. Tô aguardando, viu? Será um prazer. A gente precisa ter essa pegada para os jovens poder acompanhar a política de perto. E veja só, você conseguiu atrair a minha atenção para ouvir todas as suas propostas espetaculares para a Barra dos Coqueiros. Você imagina um jovem que está desesperançoso lá dentro da Barra dos Coqueiros, ouvindo uma proposta como essa,
de mudança. Isso é esperança. Isso é a verdadeira política, é dar esperança e trazer como uma nova realidade para a população. Todo mundo precisa de dignidade, né? de uma nova construção, de ideias de emprego, de educação. E essas são as pautas mais importantes que a gente tem que lutar. São lutas que valem a pena, todos os dias. Ano que vem tem as eleições. Se tudo der certo, a gente vai estar fazendo debates, viu? E eu quero ver você antes dos debates aqui no nosso estúdio. E a você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência e até breve. Valeu. Até Valeu, obrigado.